essa sexta-feira, sol forte, tempo abafado, nuvens esparsas e chances de chuviscos apenas em pontos isolados. Ao sul, céu parcialmente nublado com aberturas de sol. Podem ocorrer chuviscos em pontos isolados no período da tarde. Faz 36 graus em Carapó, Laguna Carapã, 38 graus em Nova Andradina e 39 em Jataí. Na parte central, tempo abafado, céu com nuvens esparsas. Não deve chover. Máximas de 37 graus em Campo Grande, 38 em Nova Alvorada do Sul e de 39 em Sidrolândia. A oeste, no Pantanal, são esperadas as maiores temperaturas. Não deve chover, mas as nuvens aumentam no período da tarde e podem aliviar um pouco o calorão. Nesta sexta-feira, os termômetros chegam aos 39 graus em Aquidauana, 38 em Corumbá e 37 graus em Miranda. Ao norte, o calorão também segue sem dar trégua. Sol forte com poucas nuvens. Máximas de 37 graus em Sonora e Coxim e de 38 em São Gabriel do Oeste. Ao nordeste e leste, sexta-feira ensolarada com poucas nuvens. Máximas de 40 graus em Chapadão do Sul, 39 em Silvíria e Bataguaçu. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A onda de calor estaciona no estado e só deve deixar a região na próxima semana. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. E ainda falando sobre o serviço de meteorologia, Campo Grande teve ontem 35 graus, Dourados 35, Ponta Porã 34, Três Lagoas, na região do Bolsão, teve 40 graus, Coxim 38, Cacilândia 37, Porto Murtinho, 38 e Bonito, 37 graus. Foram as maiores temperaturas registradas somente ontem, quinta-feira, em Mato Grosso do Sul, segundo o meteorologista Natálio Abrão Filho, do Centro de Monitoramento do Tempo da Uniderp Anhanguera. Um bebê de 7 meses morreu na tarde de quinta-feira em acidente no cruzamento da Avenida Nasri Ciufi com a Rua Brilhante, no bairro São Jorge da Lagoa, aqui na capital. A moto em que a criança estava com os pais foi atingida por um veículo. O casal de 20 anos estava parado em um semáforo no sentido bairro centro da avenida, quando o motorista de um Fiat Estrada, que estava no semáforo no sentido contrário, acelerou assim que a sinalização ficou verde. Ao fazer a conversão à esquerda para acessar a Rua Brilhante, ele atropelou a família de moto. Com o impacto, os 3 caíram no solo e os adultos tiveram ferimentos leves. Já a bebê precisou ser socorrida por militares da Unidade de Resgate e Suporte Avançado do Corpo de Bombeiros da capital, que saiu, do local já entubada. A mãe e a bebê foram encaminhadas à Santa Casa. No entanto, antes de chegar ao hospital, a criança não resistiu aos ferimentos, e faleceu. O motorista que provocou o acidente teve uma crise de ansiedade e também precisou de atendimento. Uma equipe da Polícia Militar de Trânsito esteve no local e consulta no sistema, foi constatado que nenhum dos motoristas dos 2 veículos possuía a carteira de habilitação. Pessoal, uma lei proíbe transportar criança em moto, no meio do casal. A criança só pode andar de motocicleta acompanhado de adulto a partir dos 10 anos e com capacete. Sistematicamente, Éder, a gente tem visto os pais levando os pequenos, coloca ali a criança, a bebê, entre os 2, sem capacete, correndo o risco de um acidente, que é como foi esse que aconteceu ontem, infelizmente. É verdade. Infelizmente, muita gente não tem carro, usa um meio que tem e acaba forçando essa situação, levando a criança, que na hora da pancada vira um pacote, porque bate, ela vai longe. Não tem, porque o instinto da gente é colocar as mãos e os braços no chão. Primeira coisa que você solta é a criança, infelizmente. É verdade. E a criança faleceu, essa tragédia aconteceu aqui na capital. Hoje de manhã já vi os pais levando criança novamente na moto em Campo Grande, e é lamentável que isso aconteça, não é uma crítica, mas é uma precaução, porque criança tem que ter atenção redobrada. E vamos saber agora de outras informações da polícia. Polícia.
Balanço final da Operação Santos, divulgado pela Polícia Federal, revela que veículos de luxo, droga, caminhões e até aeronave foram apreendidos na Santos, que desarticulou organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e facções criminosas. 5 pessoas foram presas, sendo 3 do Rio de Janeiro e 2 em Mato Grosso do Sul. Foram apreendidos 77 mil em reais, 9 mil dólares, 25 celulares, sendo um de ouro 24 quilates, além de um Rolex Special Edition. Grande quantidade de documentos, mídias, joias e relógios de alto valor, além de 13 veículos de luxo, 5 veículos comuns, 2 motocicletas, 3 caminhões, 4 tratores, uma embarcação, uma aeronave Embraer EMB 720, uma pistola, 4 espingardas, 6 fuzis e 2.000 cabeças de gado, além de 160 quilos de cocaína. Em um galpão na cidade do Rio de Janeiro, ainda apreendidas várias ferramentas e objetos para desmontagem e remontagem dos pneus, além de colchões que continham recortes para a ocultação da droga. Ainda segundo a Polícia Federal, a cocaína apreendida estava prensada dentro de pneus de caminhão apreendido. Para a retirada da droga dos pneus, a Polícia Federal teve o apoio dos bombeiros e militares do Rio de Janeiro e da Marinha do Brasil. Tatiane Martins, de 28 anos, morreu em acidente na manhã de quinta-feira, dia 14, na BR-262, em Ribas do Rio Pardo, a 97 quilômetros de Campo Grande. Ela estava em um carro que bateu em um caminhão. O acidente aconteceu próximo à obra do Projeto Cerrado, em Ribas do Rio Pardo. No carro, além de Tatiane, estava o motorista que foi socorrido para o hospital. Segundo Ribas Ordinário, o veículo de uma empresa que trabalha na construção do posto da Polícia Rodoviária Federal fazia rotatória quando foi atingido pela carreta e arrastado por 50 metros. O motorista da carreta também foi atendido e passa bem. Equipes do Corpo de Bombeiros foram para o local. Tatiane ficou presa nas ferragens e morreu no local do acidente. A vítima tinha um filho de 6 anos. Rafael Queiroz, de 18 anos, foi morto a tiros na noite de quarta-feira no bairro Portal Caiobá, na capital. O crime aconteceu no cruzamento das ruas Jerubeba com a Rua Poente. Moradores próximos ao local escutaram os tiros e, quando saíram para conferir a movimentação, encontraram o jovem baleado no meio da rua. Ele foi carregado por 2 pessoas sem uso de capacete em uma motocicleta. O jovem foi encaminhado ao posto de saúde no bairro Copa Vila 2, mas, segundo os médicos, chegou na área sem vida. Policiais militares foram acionados e promoveram rondas na região, mas nenhum suspeito foi preso. Uma equipe do Grupo de Operações e Investigações também foi ao local. Imagens de câmeras de segurança de um comércio podem ajudar nas investigações. O caso foi registrado como homicídio simples na delegacia do Pronto Atendimento Comunitário. Mãe de 23 anos da bebê que caiu do 4º andar de um prédio no Jardim Aero Rancho na terça-feira, dia 12, ganhou liberdade depois de audiência de custódia, mas deve cumprir medidas cautelar. A progenitora foi presa em flagrante por abandono de incapaz, depois de deixar a bebezinha sobre os cuidados de outra filha de 7 anos. A mãe não pode se ausentar da cidade nem frequentar determinados locais. Também não pode sair depois das 20 horas e estar à disposição da justiça. Alfio Leão, advogado de defesa dela, afirmou que a juíza entendeu que não houve violência por parte da mãe, e sim que ela se ausentou e aconteceu a tragédia. A mulher cria os filhos sozinha, sem nenhuma assistência, inclusive do pai da bebê. Sequer havia registrado a criança. A bebezinha teria caído do colo da irmã quando ela tentava acalmá-la e as duas estavam próximas à janela. A mãe contou que se ausentou por 15 minutos quando foi pagar uma conta. Ela trabalha de serviços gerais na Feira Central e ganhou solidariedade das vizinhas e familiares. Os pais das crianças apareceram. Nenhum deles paga pensão. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Eu te desejo um ótimo fim de semana e é bom saber. A gente estava dizendo aqui agora há pouco sobre o transporte de criança, né, entre os pais, através de motocicletas aqui no Mato Grosso do Sul. Pessoal,
a polícia começou já a fazer aí, né, aquele policiamento ostensivo em todo o estado nesta época do ano, para, claro, evitar assaltos, roubos e ter a presença do agente de segurança pública em área pública. E aí, quando a gente vê uma situação dessa, a polícia está na rua. Então, cuidado, não ande com veículos sem habilitação, não cometa qualquer irregularidade, porque a polícia já está na fiscalização. E essa ação, pessoal, começou ontem, ela vai ser intensa até fevereiro, que é o período de carnaval em todo o país. Portanto, é bom saber que a campanha de fiscalização intensiva e ostensiva já está valendo em Mato Grosso do Sul. A repórter Ana Carolina Souza tem os detalhes. Operação Boas Festas reforça segurança e patrulhamento na capital e no interior. Para promover a segurança durante o período das festas de fim de ano, Natal e Ano Novo, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul iniciou a Operação Boas Festas. As ações, que começaram no dia 4 de dezembro, são realizadas em Campo Grande e também nos municípios do interior do estado, com reforço das equipes no policiamento preventivo em diferentes áreas das cidades. O foco é na prevenção de delitos e na redução de índices criminais. A atuação da Polícia Militar nas áreas comerciais, na área central e bairros da capital segue o horário especial de funcionamento do comércio na cidade. A operação foi desenvolvida a partir de dados sobre as áreas onde há maior necessidade de policiamento, com roteiro previamente mapeado. Já em Dourados, o maior município do interior do estado, o policiamento também recebeu reforço para o período de festas, como explica o tenente-coronel Samuel Castilho Aragão, comandante do 3º Batalhão da Polícia Militar de Dourados. Foi incrementado um policiamento ostensivo preventivo, com cerca de 40 policiais diários, sendo empregados de forma ordinária e extraordinária. Lembrando que, no primeiro esforço de policiamento, atuaremos com equipes de rádio patrulha, que realizam o policiamento ostensivo, preventivo e a repressão imediata, e, no segundo esforço de policiamento, com equipes de GETAM, Canil e Força Tática, que, aliados com as equipes de inteligência, realizarão a repressão qualificada. É importante salientar também o emprego de outras unidades da Polícia Militar e também do Departamento de Operações de Fronteira, que está atuando em conjunto com o 3º Batalhão, com a 9ª Companhia Independente na cidade de Dourados e com o apoio das aeronaves do Grupamento de Policiamento Aéreo da Polícia Militar. O reforço na segurança segue o horário de funcionamento do comércio, aberto até às 10 horas da noite em Campo Grande. O incremento é de mais de 150 policiais nas ruas da capital. O coronel Emerson de Almeida Vicente, comandante do policiamento metropolitano em Campo Grande, repassa algumas orientações para a segurança da comunidade. Evite carregar muitos pacotes ou sacolas para não chamar a atenção. Evite ter as duas mãos ocupadas quando estiver transportando estas sacolas. Evite fazer compras sozinho. Evite utilizar joias ou roupas que chamem a atenção. Também evite aglomeração em ruas ou lojas. Tenha dinheiro em separado para pequenas despesas. Em caso de bolsas, carteiras ou sacolas de compra, essas devem ser transportadas sempre à frente do corpo. Evite retirar a carteira em local público, principalmente bares, lojas ou locais com grande movimentação. Avise imediatamente a perda ou roubo ou extravio de cartões ou talões de cheque. Tenha cuidado em seu celular e sempre ative a senha de bloqueio do aparelho. Em qualquer emergência, ligue para o telefone 190 da Polícia Militar. No interior do estado, equipes serão destinadas para os municípios com grande fluxo de turistas, principalmente nos dias próximos ao Natal e Ano Novo. A operação ocorre até o dia 5 de janeiro, com atendimento regular pelo número 190, além das ações de rotina e operações de trânsito, como Blitz e Operação da Lei Seca. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Você está na Nova 106 News, a frequência da notícia nesta sexta-feira. Hoje é dia 15 de dezembro de 2023. Falando do município de Dourados, pessoal, o prefeito Alan Guedes deixou ontem a unidade de atendimento médico do Hospital Evangélico lá no município de Dourados. Na terça-feira à tarde, o prefeito passou mal, ficou internado de terça
até ontem, quinta-feira, na unidade de saúde lá em Dourados. Segundo a informação da assessoria de imprensa, o prefeito teve uma indisposição, né, e de hipertensão, que significa, no meu entender, que seria oscilação de pressão arterial. É isso, Éder? Você que é o cara mais antenado com essas coisas? A hipertensão, ela teve aumento de pressão, acho que muito provavelmente devido a esse tempo, né? Esse calor, ele aumenta a pressão, isso é normal, porque o sódio do sal, ele retém o líquido, aí a pressão estica do coração. É verdade. E aí, muita gente que já tem essa predisposição aumenta mais ainda, né? Com certeza, tomar cuidado, tomar aquele remedinho todos os dias. Tem gente que às vezes vai beber e não toma o remédio. Uma vez eu fui no médico e ele falou, ó, quem tem pressão tem que tomar o remédio. Todo dia. Mesmo você vai tomar cerveja, não tem problema, toma o seu remédio, porque se você já não toma o remédio e vai beber bebida alcoólica, aí piora mais ainda. Barbaridade, pessoal. E tem muita gente que tem pressão emocional alta, né, Éder? Tem a pessoa que, de repente, ela é nervosa demais, a pressão já sobe e, às vezes, ela não tem nenhum sintoma, né, assim, de dor, alguma coisa assim no corpo, mas a pressão tá lá na cara do chapéu. É a pressão do estresse, né? O estresse emocional, ele abala todo o organismo da gente, desregula. Como a gente não é igual ao carro, não tem aquele raster para passar, tem que resetar tudo e começar de novo. Tá certo, pessoal. E daí o prefeito Alan Guedes voltou às atividades agora, disse que foi um susto, mas não se sabe exatamente o que ele tem. Ele não disse, essencialmente, o que causou esse estresse, essa pressão alta e quais são os próximos procedimentos. O final de ano está chegando e o tom, né, começa a ficar evidente para o ano que vem, que é o ano de eleição para prefeito, prefeita, vereador, vereadora em todo o Brasil. E por isso já começam aí, né, os movimentos na Câmara em todo o estado. A vereadora, a Luísa Ribeiro, que é a única mulher lá entre os 24 integrantes da Câmara de Vereadores, fez uma denúncia de que ela foi impedida de participar de uma reunião que aconteceu entre a prefeita Adriane Lopes e representantes da área da cultura aqui em Campo Grande. O líder da prefeita, o vereador Beto Avelar, disse que ele, o Beto Avelar, também não convidaria uma pessoa, né, que chamaria ele de corrupto, né, e que seria contra ele nas decisões políticas. O bicho tá pegando na Câmara de Vereadores. Vamos ouvir mais a reportagem. Vereadora confirma que foi desconvidada a participar de reunião entre prefeita e representantes da cultura. Na sessão de quinta-feira, 13 de dezembro, a vereadora Luísa Ribeiro, do PT, explicou que soube que a prefeita Adriane Lopes iria receber às 8 da manhã de quarta-feira, dia 12, representantes e integrantes da ala da cultura e foi até a sede do Paço Municipal no sentido de participar do encontro. A vereadora disse que tentou participar da reunião, mas foi desconvidada. Em seguida veio o vereador João Rocha, me convidou para ir à sala dele, eu fui, e lá na sala dele o vereador João Rocha lamentavelmente me comunicou que eu não seria bem-vinda àquela sessão, àquela audiência, junto com o fórum. Me colocou uma alternativa, olha, Luísa, você poderá entrar na segunda fase da reunião, depois que os representantes do Fórum da Cultura já forem atendidos. Ele até me disse assim, os representantes do fórum vão conversar com a prefeita do ponto de vista técnico, e aí, quando eles forem embora, entra a senhora, entra a secretária, e entro eu para conversar sobre ponto de vista político. Eu, na verdade, não tenho muita coisa do ponto de vista político para resolver com a prefeita. Tem do ponto de vista técnico, aplica ou não o recurso. Então eu disse para o nosso secretário de governo, nosso secretário, eu só quero a decisão. A decisão da prefeita é que vai receber o fórum sem a minha participação ou com a minha participação. E aí ele disse, olha, vai ser sem a sua participação. Luísa Ribeiro se disse vergonhosa com a situação. Me envergonhei naquele momento da atitude da prefeita, porque não interessa se ela não gosta de mim ou eu, né? Não é isso. Eu estava lá em meu expediente como parlamentar, estava com uma das atribuições do parlamento, que é o acompanhamento da comunidade, a fiscalização dos recursos, enfim, e dizer à nossa prefeita que não tem mágoa nenhuma. A única coisa que nós não podemos deixar é de registrar isso aqui na Câmara, porque também isso é cercear o trabalho dos parlamentares e da parlamentar, né? Não pode agora virar uma situação dessa. A autoridade pública em expediente tem que atender todo mundo, inclusive os parlamentares, não é? Então,
quero registrar aqui, registrar o meu dissabor, registrar a minha decepção. E quando a gente usa aqui algumas palavras que às vezes a prefeita não gosta, isso tem que ficar no plano do problema dela. Não pode interferir na atividade. Então, o que foi? É que a gente diz que está dando calote no dinheiro da cultura. Como agorinha mesmo falou o vereador aqui, que na minha opinião está inadimplente com o pagamento das entidades. Beto Avelar, líder da prefeita Adriane na Câmara de Vereadores, disse que ele não receberia a vereadora e explica. Então eu vou fazer um comparativo aqui. Eu, Beto Avelar, eu não receberia. Se me chamarem de corrupto, de caloteiro, eu não receberia essa pessoa. Isso é uma prerrogativa minha, ela tem a prerrogativa dela, mas eu estou falando como Beto Avelar. As tratativas foram na sessão ordinária de quinta-feira na Câmara em Campo Grande. João Flores Júnior para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Ainda ontem na sessão da Câmara, que ficou tensa, né? Foi quando o vereador Tiago Vargas, né, levou uma carteira de trabalho e mostrou lá aos manifestantes e aos integrantes da área da cultura que estiveram na Câmara justamente para pedir a liberação de recursos retidos pela prefeita Adriane Lopes, né, na administração dela. O Tiago Vargas mostrou a carteira aos trabalhadores da área da cultura e criou uma celeuma grande entre os manifestantes, a direção da Casa Legislativa e a presidente lá do Fórum dos Trabalhadores da Cultura, que é a senhora Romilda. A senhora Romilda foi interrompida pelo presidente da Câmara de Vereadores, porque ela se achou no direito de usar a palavra, e ela foi contra, né, pediu a direção da casa que adote e que mude e que aprimore o regimento interno da casa, porque a punição anunciada ao vereador Tiago Vargas, na visão da Romilda, era uma punição branda e que ela evidenciou também de que a população tem que ficar atenta a não escolher, com as palavras dela, né, esse tipo de representante que vai, né, ocupar uma cadeira legislativa e acaba sendo contra o movimento social, o movimento artístico, enfim. Virou uma discussão política e a Romilda teve a fala dela interrompida pelo presidente da Casa Legislativa em Campo Grande, na sessão de ontem. A coisa está ficando, né, muito aquecida na Casa Legislativa. O governador Eduardo Hilde concede entrevista coletiva hoje, sexta-feira, às 15h, para falar sobre o primeiro ano de gestão, né, da sua administração. Participam o vice-governador Barbosinha e secretários de Estado. A coletiva vai ser no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, no Parque dos Poderes, às 15h, né, anunciada aí pela assessoria de imprensa do governo de Mato Grosso do Sul. Agora não tem mais jeito. O setor de energia elétrica só cresce em todo o Brasil. A estimativa de movimentação para o ano que vem é a melhor possível. Magali Flores tem mais detalhes. Setor de energia solar cresce e deve movimentar mais de 38 bilhões em 2024. Na casa de 3 quartos, onde mora o médico Washington Ferreira, tem uma conta a menos para se preocupar. A de energia elétrica. Há 2 anos, ele investiu 23 mil na instalação de painéis de energia fotovoltaica. E a conta que custava R$500 mensais caiu para R$116. Pelos cálculos, em termos de uns 5 anos, mais ou menos, isso se paga, né? Para mim está valendo muito a pena. Minha perspectiva é que logo o sistema já terá pago e eu vou usufruir do lucro aí para frente, né? E não é só Washington que está animado. O setor também está otimista para o próximo ano. Segundo as projeções feitas pela Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, os novos investimentos gerados pelo setor fotovoltaico devem ultrapassar os 38 bilhões de reais. Isso inclui usinas de grande porte e pequenos e médios sistemas em telhados, fachadas e terrenos. A expectativa da Absolar é que o setor gere mais de 280 mil novos empregos em 2024 em
todas as regiões do país, além da arrecadação de mais de 111 bilhões aos cofres públicos, como explica a vice-presidente do Conselho de Administração da Absolar, Bárbara Rubim. À medida em que o setor cresce tanto a economia de maneira geral, e a economia local é muito favorecida porque a energia solar, sobretudo na sua forma distribuída, que é essa descentralizada, são esses telhados que a gente vê em comércio, casa, propriedade rural, ele permite que o consumidor transforme o custo que ele teria com energia elétrica em consumo direto. Pela projeção, em 2024, serão acionados mais de 9 gigabytes de potência instalada, chegando a um total acumulado de mais de 45 gigabytes, o equivalente a mais de 3 usinas de Itaipu. Magali Flores para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia. Você pode mandar o seu alô para cá no 98131-1063. É o nosso telefone, é o nosso contato para você dar o seu bom dia, seu alô nesta sexta-feira de céu parcialmente nublado ou nublado, né? Na capital de Mato Grosso do Sul. Calor muito intenso aqui na capital e a previsão é de chuva nas próximas horas. A gente vai para o intervalo para os apoiadores culturais e voltamos daqui a pouco. Fique ligado, daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui na Nova 106 FM. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia 106. A sua melhor manhã é aqui. Bom dia 106. Feliz Natal, turma! Oh, meu povo, Feliz Natal, gente! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar o sino pequenino, vai o Deus menino nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Bate o sino pequenino, sino de Belém, já nasceu Deus menino para o nosso bem. Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe Deus menino esse nosso lar. Feliz Natal, turma! Feliz Natal, meu povo! Bom dia, com alegria. Nova 106 FM. Cesta Básica Marinho, a melhor cesta básica, com o melhor preço e qualidade. Entregamos em toda Campo Grande. E o melhor, aceitamos todos os cartões. Cesta Básica Marinho, temos planos especiais para aposentados e pensionistas. Se preferir, fazemos também na Promissória. Cesta Básica Marinho, fone 99177-8860. Repetindo, 99177-8860. Cesta Básica Marinho. Quem conhece o campo tá animado.
A AgroAtaque Pet, além de cuidar dos animais da sua fazenda e dos seus animaizinhos de estimação, tem também ferramentas e produtos para a sua casa ou fazenda. Temos mata-mato, erva para tereré e acessórios, eletrificador de cerca, mata-baratas e formigas, bomba pulverizadora, ferramentas, coletes fluorescentes, arames para cerca, amolador de facas, herbicidas, vermicidas, fertilizantes, cordas, regadores, botinas, ração para galos e perus, rações para vacas leiteiras, semente de braquiária e muito mais. Só visitando a AgroAtaque Pet para conferir a imensurável quantidade de produtos para atender você, sua fazenda, sua casa e seu animal de estimação. Quem cuida bem, cuida com AgroAtaque Pet. Rua Guilherme Ferreira Dutra, número 27, bairro Maria Aparecida Pedrocian. Quem ama os animais, trata todos bem e mal nenhum faz. Você ouvinte, é o nosso melhor presente de Natal. Feliz 2024. Estamos de volta com a melhor programação do seu rádio. Nova 106 FM. Nova 106 FM. Informa a hora certa. 7h38. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Obrigado pela sua audiência na manhã desta sexta-feira, aqui na 106 News, a frequência da notícia. Condições de trabalho podem afetar e desanimar jovens na corrida pela escolha de uma atividade profissional. A avaliação é feita através de um estudo. Vamos saber mais detalhes com Magali Flores. Pesquisa revela que precarização do trabalho afeta a saúde dos jovens. No período de 2016 a 2022, 30% dos acidentes de trabalho notificados ocorreram em jovens, principalmente homens. Transtornos mentais são a principal causa de internação de homens jovens, enquanto as mulheres com emprego estável e carteira assinada são as que mais notificam transtornos mentais relacionados ao trabalho. 70% dos jovens entre 18 e 24 anos estão trabalhando ou procurando emprego. Helena Bramo, uma das pesquisadoras do estudo, defende que é preciso implementar políticas para combater a precarização do trabalho entre os jovens. Os jovens têm uma jornada extensa de trabalho, né? Se tem mais de 70% dos jovens têm jornadas de 40 horas ou mais de trabalho, com salários menores e com menos proteção do que a população adulta. Então, além da jornada extensa, a gente sabe também que os jovens estão mais presentes nos segmentos mais precarizados, né? Que como aqueles trabalhos de plataforma, os trabalhos por metas, o trabalho que agregam uma quantidade de ansiedade, de desgaste, de assédio moral, que certamente estão se refletindo nas condições de saúde desses jovens. João Vitor da Mota Batista, diretor de políticas de trabalho para a juventude do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhece que esse é um debate que precisa estar na ordem de prioridades do país. O setor e o segmento social que mais pautou a questão de trabalho no PPA participativo foram os jovens. Entre os jovens de 15 a 24 anos é o tema que mais aparece e fica em primeiro lugar como a principal pauta para essa geração. Então isso mostra a urgência da gente debater trabalho e juventude no Brasil, porque a população brasileira, os jovens brasileiros, demandam esse debate por nossa parte. E é um debate que a gente tem que fazer com todos os atores, todos os ministérios, todo o poder público, todos os entes federados, em especial os empregadores brasileiros. Quais são as condições de trabalho que são apresentadas para os nossos jovens? Quais são os postos de trabalho, em que condições são esses postos de trabalho? Outra organizadora da pesquisa, Bianca Leandro, destaca também a importância de políticas de saúde voltadas para essa faixa etária. Enquanto política nacional de cuidado, a juventude é um ciclo de vida, vamos chamar assim, que não tem uma política nacional de linha de cuidado. Diferente dos outros ciclos de vida, saúde da criança, saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do homem que possui. Não que eu queira fragmentar muito, que a gente sabe às vezes o quanto isso às vezes dificulta, né, a capacidade de organização de serviços, mas é que ao estruturar uma política pública nacional que olhe para isso, estamos dizendo, vamos pensar serviços de saúde que consigam olhar para esse público que é um público que adoece, porque outra imagem que muitas vezes, né, fica no imaginário social é que jovem não adoece, né?
Ainda na saúde, o documento revelou alta procura por esterilização em mulheres jovens. Essa foi a principal causa de internação hospitalar delas, na faixa de 25 a 29 anos. Foram mais de 1.500 procedimentos no período analisado. Magali Flores para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Obrigado por sua audiência na manhã desta sexta-feira aqui na 106 News. Uma ação civil pública interposta pela 17ª Promotoria de Justiça do município de Dourados, por intermédio do promotor Luiz Gustavo Camacho Terciaurol, garantiu ônibus escolar para moradores do bairro Chácara Trevo, lá no município de Dourados. O descumprimento da ordem vai resultar em uma multa diária de R$20 mil, inicialmente limitada em 10 dias. O promotor recorreu à justiça após denúncia de que há muitos anos os entes públicos têm deixado de fornecer o transporte escolar regular aos moradores do bairro, sobretudo as crianças e adolescentes do chamado acolhimento Lar Albenézer. Segundo a ação, o estado de Mato Grosso do Sul e o município de Dourados não fornecem transporte escolar para a região mencionada. O promotor pontuou que tentou, sem êxito, um acordo com o poder público. Na ação, o Ministério Público solicitou a tutela de urgência por conta da proximidade do ano letivo do ano de 2024 e o desembargador Paulo Alberto de Oliveira acolheu o pedido. Abre aspas, o requerimento para antecipação da tutela recursal, a fim de determinar os réus que, a partir de primeiro dia de aula do próximo ano letivo, solidariamente forneçam transporte escolar integral, gratuito e contínuo aos alunos das redes estadual e municipal de ensino residentes na região Chácara Trevo, em especial crianças e adolescentes acolhidos no Lar Albenézer. A ação da justiça, já está valendo e o município ainda de Dourados não se pronunciou sobre a medida jurídica. E a gente vai trazer agora uma informação bem interessante às mulheres. Reduzir a dor na hora do parto e tentar diminuir a quantidade de operação cesariana fazem parte de um projeto chamado Nascer no Brasil, que é feito pela Fiocruz. É um projeto que tende aí, a melhorar esse atendimento, principalmente às futuras mamães. O projeto quer ampliar a oferta de analgesia no parto no Brasil. A analgesia peridural é usada para reduzir a dor e aumentar o conforto das mulheres no parto. Um dos objetivos é contribuir com a redução da taxa de cesarianas no país. O índice de hoje é de 60% dos partos, como explica Maria do Carmo Leal, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora da pesquisa Nascer no Brasil, que inclui os estudos e parcerias a respeito do tema. Muitas mulheres relatam nas pesquisas do Nascer no Brasil que o motivo pelo qual elas pedem uma cesariana é exatamente o medo da dor do parto. Então, como nós temos um índice de cesariana extremamente elevado, a ideia é que esse projeto, ao mesmo tempo que aumente o conforto da mulher durante o parto, para ela ter um bom parto tranquilo, também seja uma oportunidade que nós precisamos muito no Brasil para a redução dos índices de cesariana. Em seminário foram apresentados os resultados preliminares do processo de implementação de melhor acesso à analgesia peridural nas maternidades pilotos brasileiras Maria Amélia Buarque de Holanda, do Rio de Janeiro, e a maternidade escola Assis Chateaubriand, de Fortaleza. A pesquisadora Maria do Carmo Leal detalha a ampliação de oferta da anestesia nas duas maternidades. Na Maria Amélia era, no ano passado, em torno de 3%, esse ano ficou entre 6% e no final perto de 10%. Na maternidade escola Assis Chateaubriand de Fortaleza, essa analgesia era de 6% e passou para 14% ao final desse ano de 2023. Então, houve uma melhora na oferta da analgesia para o parto vaginal. Entretanto, esse aumento não foi tão expressivo como nós gostaríamos.
Além de aumentar a oferta da anestesia, a parceria França-Brasil quer viabilizar o intercâmbio de experiência entre serviços hospitalares para a melhoria da atenção ao parto e nascimento. A ideia é também fortalecer a inserção do anestesista no cenário do trabalho de parto. O projeto de cooperação entre os dois países começou em dezembro de 2022. Magali Flores para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Obrigado pela sua audiência. A sexta-feira promete aqui na capital de Mato Grosso do Sul, né? E aí muita gente se movimentando já para curtir o final de semana fora, se programando para viajar, que agora é época, né, das pessoas quererem tirar férias. Quem vai tirar férias também é o governador Eduardo Riedel, que vai se ausentar do estado, e o atual presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, deve assumir o governo do estado enquanto Riedel tirar férias. Por isso, a coletiva de hoje. Riedel esteve em Três Lagoas terça-feira, onde fez anúncio de investimentos e destacou que a concessão de rodovias federais, né, pelo menos 3 delas, devem ser anunciadas o ano que vem. Todo mundo sabe que o governo federal pretende passar aí para o governo de Mato Grosso do Sul a concessão, pelo menos, de 2 rodovias importantes, que são elas. A BR-262, que liga, né, o município lá de Corumbá até o município de Três Lagoas, passa aquela região toda, e a região mais crítica é entre Ribas do Rio Pardo e o município de Campo Grande. Outra concessão é a BR-267, que deve ser passada para o governo de Mato Grosso do Sul. Essa proposta, pessoal, já foi anunciada este ano, mas a ideia do governo é que ainda este ano a União poderia concretizar aí, né, essa concessão, porque o Estado tem pressa. Nós estamos aí instalando a rota bioceânica, a gente não tem estrada, e estamos também com rodovias, né, e projetos aqui, que as estradas não acompanham essa evolução. Entre Ribas do Rio Pardo é uma delas, e essa rodovia que vai lá para o município de Inocência também, que é uma rodovia totalmente morta, não tem equipamento, não tem posto de combustíveis e também não tem posto da polícia, né, para fiscalizar aquela região. De qualquer sorte, Eduardo Riedel disse que essa medida vai ser anunciada somente o ano que vem. Governo aguarda resposta de concessão de rodovias federais para primeiro semestre de 2024. O governador Eduardo Riedel entregou 125 milhões de reais de investimento em Três Lagoas na quarta-feira, dia 13. No pacote está a pavimentação de 37 quilômetros da MS 320 de Três Lagoas até o trevo Vera Cruz, pedido antigo da população e setor produtivo da região, e a restauração de 5 bairros da cidade. São 106 milhões e meio de investimentos. O projeto também contou com a construção de uma ponte de concreto de 44 metros sobre o córrego Ribeirão Campo Triste. Durante a agenda em Três Lagoas, o governador entregou a obra de restauração do pavimento, rede e ligações domiciliares de esgoto nos bairros Bela Vista, Santa Luzia, Santos Dumont, São Carlos e Nossa Senhora Aparecida, totalizando 18 milhões e 900 mil reais em investimentos. Em coletiva, o governador Eduardo Riedel afirmou que está concluindo o projeto integrado para assumir a concessão de trechos de rodovias federais. A 158 até Aparecida nós já assumimos. Lá tem uma concessão feita que pega a 158 naquele trecho, a 112 do fim da 306 que foi concessionada, que é o ex-112. Essa nova concessão está em franco desenvolvimento de obras. A sequência é descer para cá na viabilidade do projeto integrado. A 262 e a 267, junto com a 040, nós estamos concluindo um projeto integrado. E nós solicitamos ao ministro Renan que delegasse ao Estado esses 2 trechos de rodovias federais. Eles estão avaliando a proposta. Nós vamos continuar essa agenda com o Ministério da Infraestrutura do Governo Federal, o Ministério dos Transportes, e a gente espera que isso ocorra no primeiro semestre de 2024 para a gente levar adiante a concessão. Eduardo Riedel também declarou que o processo de instalação da fábrica da UFN3 em Três Lagoas está bem adiantado. Está muito bem encaminhado, no seguinte sentido. Primeiro, a Petrobras retomou no seu plano estratégico a área de gás e fertilizante. Foi a primeira conquista, foi no início do ano, no primeiro
primeiro trimestre desse ano. Depois, ao longo do ano, a Petrobras apresentou agora em novembro o plano de investimento deles até 2028. E nesse plano de investimento está contemplado o investimento na UFN3 por ter inserido o gás fertilizante na sua estratégia. E agora, me disse o presidente Jean Paul, que está trabalhando, e ontem ele pediu para o ministro Rui Costa informações sobre o assunto, para que a gente tenha anunciado o início da licitação, das obras na sequência, e tenha esse equipamento funcionando, que não é só para Três Lagoas ou Mato Grosso do Sul, é para o Brasil inteiro. Vai fazer 15% de nitrogenado do Brasil. Ainda na cidade de Três Lagoas, o governador visitou obras como a pavimentação da Avenida Custódio Andrews, a construção do Shopping Popular e o asfalto da Avenida Jari Mercante. Todas elas têm aporte financeiro do governo estadual. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Pois é, o governador está animado aí com o crescimento de Mato Grosso do Sul, que é um dos estados que mais cresce, porque o governo tem uma logística e sabe também receber quem vem de fora, quem quer investir, e prioriza, sim, isenção para que mais empresas agroindustriais se instalem em Mato Grosso do Sul. A Declaração Universal dos Direitos Humanos completou 75 anos de existência no dia 10 de setembro deste ano. Mesmo assim, tem muita gente que ainda busca pelo simples direito de querer existir. É verdade, pessoal. Tem uma comunidade, tem uma categoria, né, em todo o planeta que luta porque é invisível, não consegue aparecer. E aí vai depender, né, de como essa pessoa sobrevive, como ela nasceu e o que ela pretende ser. E aí, a única forma de ela valer esse direito de querer existir são os chamados direitos humanos. Ativistas reivindicam direitos básicos para existir de forma plena. Ter um nome é direito tão básico que sequer há uma referência. E isso na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 75 anos no último dia 10 de dezembro. Neon Cunha aprendeu bem jovem que precisaria lidar com racismo, a discriminação, a violência de gênero e a transfobia, ao fazer parte de um grupo que tem uma expectativa média de vida de 35 anos. Neon também aprendeu com a morte. E uma coisa que me marcou muito ao longo da vida foi que todas as minhas amigas foram enterradas de uma forma que eu nunca reconheci. Se eu tivesse que procurar hoje essas pessoas em uma lápide, jamais eu vou ter acesso. Porque as famílias requereram, porque o Estado requereu, algumas foram como indigentes, outras famílias limparam essa sujeira que elas fizeram, limparam seus nomes enterrando o morto, não a morte. Foi assim que Neon pediu para morrer. Ele entrou com um processo na Organização dos Estados Americanos, OEA, em 2014, para ter o direito reconhecido como mulher. Foi ao limite. Pediu que, caso sua existência expressa no gênero e no nome não fosse reconhecida, queria autorização para uma morte assistida. Aí eu me dei conta que eu não tinha nada mesmo. Eu tinha sido expulsa de casa em 92, eu tinha acontecido tudo que tinha acontecido com uma pessoa trans. Mas o problema é o quê? O que não vai ter esse nome na lápide. E aí eu abri o processo, pedindo morte assistida, denunciando também, mais uma vez, o Brasil, esse crime que ninguém conseguia nomear, que ninguém conseguia expor. Que eu não falo nem de transfobia, eu falo de cissexismo. Essa ideia de que o gênero da pessoa é cis é mais legítimo que da pessoa trans. Com a vitória, retificou-se o nome, o sexo, sem precisar fazer cirurgia de redesignação de sexo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, é de 2018 e abriu caminho para que os homens e mulheres trans tivessem acesso ao mesmo direito. Mas ainda há muito que avançar. Há 14 anos, o Brasil lidera o ranking dos países que mais matam pessoas trans. Em 2022, foram 131 pessoas assassinadas. 20 tiraram a própria vida em razão da discriminação e do preconceito. Os números são da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA. Toda vez que eu acesso esse lugar do direito humano, eu fico perguntando quando ele vai ser pleno para nós. Essa plenitude é justamente, eu vou lutar por políticas públicas, vou lutar enquanto ativista, vou disputar a política institucional, mas vai ser pleno. Toda vez que eu penso nisso, direito à humanidade plena, eu espero que essa humanidade entenda que trans é um código de liberdade. Com informações da Rádio Agência Nacional, Magali Flores para a Rádio Web MS.
Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. A frequência da notícia está aqui na 106 News. Ainda sobre essa matéria aqui da Declaração dos Direitos Humanos, o que vale, pessoal, em toda ocasião é o respeito. O respeito às pessoas, o respeito ao cidadão, à cidadã, o respeito à comunidade, à sociedade, ao político. Tudo começa pelo respeito. E o respeito tem que ser mantido, né? Porque é uma maneira mais simples e direta de você ter um mínimo de consideração pelo próximo, né? Porque quando acaba o seu direito, começa o do próximo ou da próxima. No mês de dezembro, muita gente fica agitada porque tem que fazer compra, receber amigos, parentes, tem que viajar, é aquela movimentação, né? Cria-se um clima de ansiedade. E nesse clima de ansiedade, muita gente acaba aí tendo, né, crises por conta desses afazeres e desses momentos que você tem com a família, com os amigos, né? E na própria casa, porque parece que acabou o silêncio, acabou a paz, vai chegar gente em casa, vai mudar sua rotina, vai ter que fazer mais compra, vai ter que fazer outras coisas que você já não estava tão habituado ou estava muito descansado. Cuidado com a ansiedade por causa das festividades de fim de ano. Final de ano não é só festas e pode provocar estresse e ansiedade. A época do fim de ano desperta emoções, lembranças e reflexões que podem mexer com a saúde mental das pessoas. Conforme os dados da International Stress Management Association Brasil, o nível de estresse do brasileiro aumenta em média 75% no mês de dezembro. Também conhecida como depressão de fim de ano ou síndrome do fim do ano, a dezembrite é classificada pelos profissionais de saúde mental como um transtorno afetivo sazonal. A psiquiatra Graziela Michelin explica em entrevista ao 106 News que a ansiedade costuma ter fatores ambientais e externos mais significativos e no fim do ano ela costuma aumentar. Realmente pela nossa sobrecarga, pela nossa rotina, né, de várias funções, ficamos mais ansiosos, estamos com dificuldade em lidar com essa ansiedade, com dificuldade em lidar com todas as coisas que a gente tem da demanda do dia a dia. E essa dezembrite é uma doença sazonal, né? É uma doença devido a esse período que nós estamos vivendo, mas, assim, ela decorre de a sobrecarga, a demanda, realmente temos que concluir nossas metas do ano, temos que comprar presentes, temos que viajar, temos que receber pessoas. Então, nós colocamos isso na nossa vida e acabamos sobrecarregados por conta disso, né, aumentando nesse período a ansiedade. Considerado uma doença sazonal, o cuidado deve aumentar se os sinais persistirem e não passarem com o final do mês. Sintomas como insônia e sensação de angústia mais frequentes devem ser notados. Quando a ansiedade ela é muito intensa, né, ela gera sintomas como pensamentos antecipatórios, a pessoa acaba vivendo no futuro, né, não deixa de viver o presente, gera pensamentos negativos, gera uma apreensão, uma tristeza, podendo desencadear, sim, a depressão e a síndrome do pânico, né? Então, realmente a ansiedade, se ela não for cuidada, se ela não tiver um olhar, né, para ela, falar, não, eu vou cuidar dessa ansiedade, eu vou fazer uma atividade física, eu vou mudar meus hábitos, para isso não se agravar, realmente pode virar outros problemas, né? A médica Graziela Michelin recomenda a atividade física como uma das formas de controle e para amenizar a ansiedade. A atividade física, ela libera no nosso organismo, né, os neurotransmissores, as endorfinas, a serotonina, a dopamina, a noradrenalina. Então, a atividade física hoje, ela não está só relacionada à parte estética, né? A parte física também está relacionada à parte emocional, à parte mental. Então, 5 horas de atividade física semanais vai melhorar muito a vida dessa pessoa, a qualidade de vida, tanto física quanto mentalmente.
Vale ressaltar que a depressão e o transtorno da ansiedade não escolhem idade, gênero, condição social e nem nível intelectual. São doenças que precisam de tratamento e apoio psicológico e psiquiátrico adequados. Ana Carolina de Souza, da Rádio Web MS. Acesse nova106news.com. Você bem informado. Eu te desejo uma ótima sexta-feira, onde você estiver nos ouvindo, a 106 News, a frequência da notícia neste final de semana aqui na capital do estado. Agora, a população de todo o Mato Grosso do Sul ganhou uma ferramenta importante chamada O Garantista. Essa página, pessoal, é formada aí por advogados que dão opinião e esclarecem aí as dúvidas que você tem em relação às decisões judiciais públicas de interesse coletivo, principalmente sobre o governo brasileiro, sobre o judiciário brasileiro, sobre o Supremo Tribunal Federal, né, sobre o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, os trâmites legais que envolvem a justiça brasileira. O Garantista é um site especializado em detalhar para você que não entende, como eu, né, essa linguagem e essas decisões jurídicas. A gente conversou com o advogado Fábio Tradi, que é um dos sócios do Garantista, e ele explica qual é o objetivo da ferramenta. Grupo de advogados criam página para facilitar entendimento jurídico com a população. A comunidade do Mato Grosso do Sul já conta com um novo instrumento jurídico, chamado de O Garantista, que pode ser acessado pelo endereço ogarantista.com.br. A página funciona na Rua Brasil 379, em Campo Grande, há mais de 30 dias. O advogado Fábio Tradi, professor de Direito e ex-deputado federal, é um dos responsáveis pela iniciativa e falou com a Rádio Web MS sobre a criação da página eletrônica inovadora em Mato Grosso do Sul. É uma ferramenta jurídica que reporta, que publica notícias sobre as questões relacionadas ao mundo do direito de uma forma que o leitor que não tenha formação jurídica possa entender. Você pode observar que nos últimos anos a agenda jurídica ganhou muito espaço na mídia e na própria rotina da população brasileira, quando se comenta muito a respeito das decisões do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais do país. Isso significa que a população tem interesse pelas questões jurídicas, mas muitas vezes ela não consegue compreender porque não tem aquela especialização que só uma faculdade com 5 anos de estudo pode dar. De acordo com o Fábio, a proposta é facilitar o acesso do cidadão ao conhecimento jurídico, envolvendo conteúdo de relevância. Ele oferece justamente essa oportunidade, não é? De democratizar o acesso ao conhecimento jurídico, com informações úteis e interessantes, e é um site que também é titularizado por 2 outros advogados. O advogado criminalista José Roberto Rodrigues da Rosa e o advogado criminalista José Marcos Maxud Júnior. Então nós somos em 3 e o objetivo é justamente esse: fomentar perante a população leiga, o acesso às questões jurídicas através de uma linguagem fácil que lhes dê uma oportunidade para que tenha utilidade no seu dia a dia. E a comunidade pode interagir com os advogados do Garantista. E lá interagir com o site, com os colaboradores, tem advogados que também escrevem artigos, juiz de direito que já foi entrevistado, como o caso do doutor Carlos Alberto Garcetti, que é o juiz da Vara do Tribunal do Júri. Agora nós vamos entrevistar a doutora Raquel Domingues, que é juíza federal, e assim vamos caminhando. Quer dizer, transformar um espaço aqui de Mato Grosso do Sul, genuinamente sul-mato-grossense, para que a população possa interagir sobre questões jurídicas. Ainda de acordo com o advogado, a iniciativa é inédita em Mato Grosso do Sul e também no Brasil. Existe um site muito famoso, nacional, é o Consultor Jurídico, não é? Mas ele tem um viés mais acadêmico, um viés de maior aprofundamento das questões jurídicas. O nosso objetivo é o contrário, é transformar a linguagem jurídica
em algo acessível para a população leiga, para que ela também possa opinar, participar, sugerir, criticar, elogiar e, enfim, interagir com esse mundo jurídico. Afinal de contas, ele é determinante na vida do cidadão. A Rádio Web MS falou com o advogado Fábio Tradi. A página ogarantista.com.br já está em atividade na Rua Brasil 379 e o telefone é o 67 3321 8741. 67 3321 8741. João Flores Júnior para a Rádio Web MS. Virou notícia. Você fica sabendo aqui. Nova 106 News. Nova 106news.com. Acesse. Nova 106 News, a frequência da notícia, termina aqui nesta sexta-feira. O programa tem edição e sonorização de Ana Carolina Souza, locução de Magali Flores e Edson Schauer, apresentação de João Flores Júnior, e temos aqui a participação e apoio do nosso colega Éder Flores Araújo, nome de candidato, né, Éder? Éder Luiz Flores Araújo. Ladrão de égua, né? Nome de peso, meu amigo Éder. Um bom final de semana para todo mundo. Sábado você está aqui, né? Sábado eu estou aqui no Balada 106, a partir das 15 horas. Verdade, pessoal. Ótimo dia. Para você também, bom fim de semana. E eu continuo na radiowebms.com.br, onde você pode acessar lá e ouvir os conteúdos que a gente apresenta aqui. Beleza? Bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus e até segunda. Campo Grande, o estado, o Brasil e o mundo. Ligados no 106 News. A notícia na dose certa. Fique ligado. Daqui a pouco a gente volta com mais músicas aqui.